Está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, em meio a tão grande correria da vida, aos compromissos que parecem nunca acabar e às pressões que o mundo nos impõe, é fácil se sentir cansado, sobrecarregado e até mesmo desanimado. A cada amanhecer, recomeçamos uma nova batalha, algumas visíveis, outras travadas dentro da alma. E assim, muitos estão vivendo dias em que o coração parece pesado demais. As preocupações se acumulam, as culpas do passado insistem em bater a porta e a sensação é de que o recomeço está sempre fora de alcance. Pois em meio a essa agitação constante, há momentos em que até mesmo a fé parece enfraquecer. Mas é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus nos alcança com ternura, delicadeza e poder. Jeremias, o profeta que escreveu o livro de Lamentações, conhecia muito bem o que era dor, perda e frustração. Ele viu sua cidade destruída, seu povo em ruínas, e o desespero cercava por todos os lados. E ainda assim, foi no meio do caos que ele declarou algo extraordinário: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Essa é uma das mensagens mais lindas e libertadoras da Bíblia. Jeremias estava dizendo que o amor e a fidelidade de Deus são maiores do que os nossos erros, do que o nosso cansaço, nossos fracassos e até mesmo do que as consequências das nossas escolhas. Ele estava cercado de tragédias, mas escolheu olhar para o caráter de Deus e não para as circunstâncias. E é isso que o Senhor também nos convida a fazer hoje. Talvez o dia tenha sido difícil, talvez a semana tenha sido longa demais, talvez você tenha se sentido longe de Deus, carregando culpas antigas, lembranças que ainda doem ou fracassos que lhe pesam o coração. Mas Deus, com a sua voz mansa e cheia de amor, lhe diz: eu renovo a minha misericórdia sobre você hoje, você pode recomeçar. Que verdade maravilhosa! O Deus que criou os céus e a terra não se cansa de nos dar novas chances. Ele não olha para o passado para nos condenar. Ele olha para o nosso coração arrependido para restaurar. A cada manhã, o sol nasce como um lembrete silencioso da fidelidade de Deus. Mesmo quando não merecemos, Ele continua sendo bom. Mesmo quando falhamos, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando desistimos, Ele continua acreditando que ainda há esperança. Deus é especialista em recomeços. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos. Ele pega o que está despedaçado e faz novo de novo. E a razão pela qual não somos consumidos pela dor, pela culpa, pelo desânimo, é porque a misericórdia dele nos cobre a cada amanhecer. A palavra misericórdia significa compaixão, perdão, amor imerecido. É o que nos alcança quando não temos mais forças. É o que nos envolve quando achamos que não há mais saída. Quantas vezes tentamos carregar sozinhos o peso do que fizemos, não é mesmo? Quantas vezes acreditamos que Deus não pode mais nos perdoar, que já falhamos demais, que não merecemos mais uma chance? Mas o versículo de hoje nos lembra: as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso significa que não importa o que aconteceu ontem, Deus está pronto para começar algo novo hoje.
O passado não é o fim da história quando Deus está envolvido. O pecado, o erro, a queda, nada disso tem poder para anular o amor do Pai. Jesus morreu na cruz por amor. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos condenava para que hoje pudéssemos viver livres da culpa e cheios de esperança. E é por isso que o Evangelho é tão transformador. Ele não apenas muda o nosso destino, mas também renova o sentido da nossa existência. Você não precisa continuar preso ao que já passou. Não precisa se definir pelos erros que cometeu, pelas palavras que disse ou pelas oportunidades que perdeu. A graça de Deus é um convite diário ao recomeço. Todos os dias, Deus estende a sua mão e diz: levante-se, eu ainda tenho planos para você, para a sua vida. E quando Ele fala de planos, não é apenas sobre grandes coisas, é sobre restaurar o que está quebrado dentro de nós. É sobre devolver a alegria de viver, o brilho no olhar, a esperança no amanhã. Nos dias tão agitados em que nós vivemos, é muito comum acordar com a mente cheia de preocupações. Pensamos nas contas, nos compromissos, nas incertezas. Às vezes mal temos tempo para respirar, quanto mais para agradecer. Mas talvez o segredo esteja justamente aí, em parar um instante e lembrar: o fato de eu estar vivo hoje é prova da misericórdia de Deus. Grande é a fidelidade do Senhor. Ele não muda conforme o tempo ou as circunstâncias. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.